enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: este homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste toda em pecado, e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, caríssimos fiéis que nos acompanham pelas redes sociais, nesse domingo impressionante que nós estamos vivendo, primeiro domingo da pandemia, mais forte, surto maior, aonde os fiéis, por um decreto e evidentemente muito justo, porque tem a ver com a questão de saúde nossa, de vida, que é o nosso dom principal. Então vocês estão acompanhando pelas redes sociais. Na verdade, nós estamos juntos, unidos pela fé, mas não haveria leituras melhores. Primeiro, para citar todos, Salmo de meditação: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Então é o momento de confiar em Deus, que é o sumo e supremo pastor, para nos iluminar, para que possamos ter atitudes corretas e para que possamos vencer todo e qualquer mal, seja ele qual for. Ainda que a gente passe pelo vale da morte, ainda que nós passamos por dificuldades, o Senhor é o nosso pastor que nos dá saúde, alegria, paz. Não é momento de pânico, não é momento de desespero, não é momento de angústia. O momento é de fé, o momento é de esperança e o momento é de certeza. Qual que é a certeza? Que Deus caminha conosco, que Deus está ao nosso lado. Continuando um pouco mais, nós vimos, quando Samuel, que era juiz, é enviado por Deus para ungir um rei. Antigamente eles pegavam um chifre de vaca ou de boi, colocavam óleo e ungiam então os sacerdotes, ungia também profetas, ungia também os reis. É por isso que no nosso batismo, e todos nós somos batizados, e hoje a liturgia é batismal, a gente deixar a cegueira do pecado, as trevas do pecado, para viver na luz que é Jesus, é lavar-se na piscina para ter uma vida nova nas águas do batismo. Então nós também nos tornamos em Jesus, quando nós somos ungidos pelo nosso batismo, sacerdotes, profetas e reis. Também nós o somos em Jesus. Só que tem um detalhe curioso nessa leitura, e é muito importante a gente ouvir,
quando Deus fala para Samuel, o homem vê as aparências, mas Deus conhece o coração. Então Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa vida. Isto é importante, isto é o essencial. E São Paulo fala que nós devemos deixar as trevas do pecado para viver na luz de Jesus. Trevas aqui tem a ver com as obras que não são de Deus, com as obras do mal, orgulho, inveja, injustiça, maldade, intrigas, tudo isto. Então, se nós vamos viver na luz de Jesus, nós temos que viver no amor, na paz, na justiça, na partilha. Tudo isso é viver no amor de Jesus. Tudo isso é deixar as trevas e viver na luz que é Jesus. E agora, vamos refletir um pouquinho o que esse evangelho, o que essa palavra de Deus quer dizer a todos nós. Você que está nos acompanhando, você pode partilhar também para que outras pessoas possam acompanhar esse nosso momento. Jesus está à beira do caminho. Impressionante como que Jesus enxerga o cego. Jesus vê o cego na beira do caminho. Quantos irmãos nossos e irmãs nossos estão na beira do caminho e nós não enxergamos? Mesmo sendo bom de vista física, nós não enxergamos. Então muitas vezes também nós somos cegos, que não conseguimos enxergar as maravilhas de Deus em nossas vidas. Mas Jesus enxerga o cego. E naquela época, na época de Jesus Cristo e antes de Jesus Cristo, eles achavam, o povo naquela época, você tem que ter texto e contexto para a gente entender, que quem era aleijado, quem era paralítico, quem era cego, tinha alguma deficiência, é porque era castigado por Deus, porque os pais haviam pecado. E no começo do evangelho de hoje não aparece, porque foi feita o evangelho da forma breve, que é isso que a liturgia pediu hoje, mas os discípulos perguntam a Jesus: Jesus, quem pecou para ele ser cego? Ele ou os pais dele? Jesus vai dizer: nem ele e nem os pais dele. Isso existe para me mostrar o poder e a glória de Deus. E Jesus Cristo mostra, e também os fariseus vão questionar isto, quando ele vai dizer que quem curou ele foi um profeta, ele vai dizer: você nasceu no pecado. Os próprios fariseus falam: você nasceu no pecado, porque você era cego, Então nesse sentido, e mostra então o poder de Deus, que Deus tem poder sobre tudo. Ele é liberto da sua cegueira física, e nós devemos ser libertos da nossa cegueira espiritual. Às vezes nós enxergamos com os olhos, mas não enxergamos com o coração. Então essa pandemia, esse vírus do coronavírus, vem nos questionar. Por exemplo, está um exemplo bem claro: a própria União Europeia não deixava os migrantes entrarem. Alguns países deixaram no primeiro momento, depois não deixou mais. Então, quantos dos nossos irmãos migrantes morreram porque não tiveram comida, porque não tiveram um assistente de saúde, porque não tiveram um acolhimento? Então, vários irmãos morreram migrantes, porque o próprio povo europeu, também em outros países, não permitiram a entrada deles. E hoje nós estamos vendo pessoas no primeiro mundo, cheio de dinheiro, de plano de saúde, que estão morrendo. Por que estão morrendo? Porque o dinheiro não serve mais, porque os hospitais estão cheios, porque já não tem mais aparelhos respiratórios para todo mundo, já não tem leitos de UTI e assim sucessivamente. Então, para a humanidade acordar e saber que o dinheiro não compra tudo, que nós devemos ter a paz e a proteção de Deus, isso é o essencial. E, evidentemente, Jesus Cristo quer curar a todos nós da nossa cegueira espiritual.
gente tem que saber bem isso. Então, qual que é a mensagem para mim, para você, para nós? Vamos olhar, vamos enxergar, vamos ver, vamos acolher os nossos irmãos pobres, os nossos irmãos que têm alguma deficiência. Então é um tempo da gente refletir em família, porque de repente se tornou um mundo onde ninguém tem tempo para nada, a não ser só trabalhar, só ficar no celular. As pessoas não se conversam, marido, mulher, filhos, famílias, comunidades. Então está no momento da gente refletir, parar com esse ritmo de vida, colocar Deus em nossas vidas, colocar Deus no nosso coração, pensar no irmão, deixar as trevas para viver na luz que é Jesus. Essa é a luz que nós devemos viver. Então agora, queria fazer um pedido para você, que está nos acompanhando pelas redes sociais. E o pedido é: abra o seu coração para Jesus, Jesus vivo, Jesus ressuscitado. Deixa Jesus reinar em sua vida. Tira o ódio, o rancor, tira o medo dessa pandemia. Vive em paz. Nesse momento de silêncio, Deus fala quando as coisas do mundo silenciam. Então você deixa silenciar o seu coração, procure ouvir Deus, procure rezar e saber que o Senhor é o pastor que nos conduz, que nada vai nos faltar. Ainda que a gente passe por uma pandemia, pelo vale da morte, Deus nos dá segurança e proteção. E, a exemplo do cego que enxergou e anunciou Jesus Cristo, também vamos enxergar uma vida nova, vamos ser pessoas novas, vivendo no amor, na justiça e na paz. Repetindo mais uma vez o refrão do Salmo 22, em algumas Bíblias está escrito 23. O Senhor é o pastor que me conduz, nada me faltará. E que Jesus possa abrir então os olhos da nossa mente, do nosso coração, para que possamos deixar as trevas do pecado, para viver na luz, que é Jesus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E agora vamos elevar a Deus os nossos pedidos e também as nossas intenções. Ajudai a vossa Igreja para que em sua missão seja luz que conduz todas as gentes à salvação. Nós os rogamos, Senhor, iluminai, Senhor, e guardai vosso povo. Fazei-nos descobrir a grandeza das coisas pequenas, dos gestos sinceros de amor e a nobreza dos humildes. Nós os rogamos, Senhor. Iluminai, Senhor, e guardai vosso povo. Infundi vossa luz no coração humano, para que ele se plenifique de vida e de bondade, de misericórdia. Nós os rogamos, Senhor. Iluminai, Senhor, e guardai vosso povo. Libertai-nos de toda hipocrisia e falsidade, mediocridades e preconceitos, e fazei-nos dignos do nome de cristãos. Nós os rogamos, Senhor. Iluminai, Senhor, e guardai o vosso povo. Tudo isso nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo e na unidade do Espírito Santo. Amém.